Vamos dar uma olhada nas novas regras do jogo que definem como o governo brasileiro usa o dinheiro público. Chegou a hora de a gente entender a nova lei de licitações, um documento que mexe com tudo, viu? Desde a compra de canetas para um escritório público até a construção de uma hidrelétrica gigante. Ok, vamos lá. Essa aqui é a Lei 14.133 de 2021. O artigo 1º dela já diz tudo. Ela define as regras gerais para licitações e contratos em todos os níveis, sabe? Federal, estadual, municipal. É como se fosse um manual de instruções que o setor público inteiro precisa seguir na hora de fazer qualquer negócio. E, para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, o que é essa lei e por que ela é tão importante. Depois, a gente mergulha nos seus princípios, nos tipos de licitação, no processo passo a passo e, para fechar, vamos entender quem são as figuras principais nesse cenário. Então, qual é a grande ideia por trás dessa lei? Bom, no fundo, é garantir que o dinheiro público seja usado da melhor maneira possível. A ideia é promover uma competição justa entre as empresas e, claro, buscar sempre o que for mais vantajoso para a sociedade como um todo. E olha, o alcance dela é gigante. Não é pouca coisa, não. O artigo 2º deixa bem claro que a lei vale para tudo, desde a compra de material de escritório, passando pela contratação de serviços de limpeza, até obras de engenharia supercomplexas e o desenvolvimento de sistemas de TI. Basicamente, se o governo está comprando ou contratando, essa lei está valendo. Agora, a gente vai para o coração da lei, sabe? Para os valores que devem guiar cada contrato público que é feito. Não são só regras, é quase uma filosofia de como o governo deve se comportar. E olha só que interessante essa citação do artigo 5º. Isso aqui não é só uma lista de palavras bonitas, não. É, na verdade, a constituição ética e legal que guia cada decisão no processo. É o verdadeiro DNA da boa governança. Mas e como isso funciona na prática? Bom, legalidade e moralidade querem dizer que tudo tem que ser feito direitinho, dentro da lei e da ética. Publicidade e transparência abrem as portas para qualquer pessoa fiscalizar. Já eficiência e competitividade têm o foco em conseguir o melhor serviço pelo menor preço. E aí vem as novidades mais fortes, o foco em desenvolvimento sustentável e a segregação de funções, que é uma ferramenta fundamental para evitar fraude. A gente sabe que nem toda compra do governo é igual. E a lei também sabe disso. Por isso, ela oferece uma caixinha de ferramentas, com diferentes modalidades para cada tipo de situação. É o artigo 28 que mostra pra gente quais são essas ferramentas. A ferramenta principal, a mais usada, é o pregão. Pensa nele como o arroz com feijão das licitações, sabe? É a modalidade padrão para coisas do dia a dia, tipo o material de escritório, serviços comuns. Se a qualidade é algo fácil de definir, o pregão é obrigatório. E o critério é simples: leva quem ofereceu o menor preço ou o maior desconto. Simples assim. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o diálogo competitivo. Essa é uma modalidade novinha em folha e bem interessante. É para aquelas situações em que nem o governo sabe direito qual é a melhor solução. Por exemplo, se precisa de um sistema de tecnologia super inovador, o poder público pode conversar com as empresas para juntos chegarem na melhor solução técnica antes de receber as propostas finais. Bem diferente, né? E essa tabela aqui resume a caixa de ferramentas inteira de um jeito bem claro. Além do pregão e do diálogo competitivo, tem a concorrência para obras e serviços mais especiais, o concurso para trabalhos artísticos ou científicos e o leilão, que serve para vender bens públicos, cada um com seu propósito, garantindo que o método certo seja usado para a necessidade certa. Bom, a gente já viu o porquê da lei e quais são as ferramentas. Mas e na prática? Como é que uma licitação realmente acontece, do começo ao fim? Vamos ver essa jornada. O artigo 17 desenha essa jornada em 7 passos bem definidos. Tudo começa na fase preparatória, que é o planejamento. Depois, o edital é publicado para todo mundo ver. Aí as propostas chegam e são julgadas. Em seguida, vem a habilitação, que é basicamente checar se a documentação da empresa vencedora está toda em ordem. Depois tem um prazo para recursos e, finalmente, a homologação, que é a luz verde para assinar o contrato. E aqui tem um detalhe super importante, que é a modernização. O artigo 17 diz que, sempre que possível, o processo tem que ser eletrônico. E mais, as sessões públicas precisam ser gravadas em áudio e vídeo. Isso não só deixa tudo mais rápido, mas cria um registro que pode ser auditado, o que aumenta e muito a transparência e a confiança no processo. Claro que um processo desses não acontece sozinho, né? Tem muita gente envolvida. Vamos entender um pouco quem são os personagens principais dessa história. No centro de tudo, a gente tem o agente de contratação. Pensa nessa pessoa como o maestro da orquestra, de verdade.
É o servidor público que tem a responsabilidade de conduzir o processo todo, do planejamento até a batida final do martelo, garantindo que todas as regras do jogo sejam seguidas à risca. E claro, existem os dois lados da mesa. De um lado, o contratante, que é o órgão público que precisa comprar o bem ou o serviço. Do outro, o contratado, que é a empresa ou a pessoa que ganhou a licitação e que vai assinar o contrato para entregar o que foi pedido. Uma distinção bem simples, mas que é fundamental. E só para ter uma dimensão do tamanho que as coisas podem chegar, dá uma olhada nesse número: 200 milhões de reais. É isso que o artigo 6º da lei define como obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Isso dá uma boa ideia da magnitude e da responsabilidade que alguns desses contratos carregam. E com isso a gente fecha nossa análise. A Lei 14.133 veio para modernizar as regras, trazer novos conceitos e reforçar a boa governança. A grande questão que fica no ar é: essa nova estrutura vai conseguir, na prática, entregar mais eficiência e mais valor para a sociedade? Bom, essa é uma pergunta que só o tempo vai poder responder.